Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, promete levar as reivindicações feitas pelos manifestantes que acampam em frente à Assembleia Legislativa à mesa diretora da Casa. Lei de diretrizes orçamentárias deve ser votada na próxima semana. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: a audiência pública avalia se a desoneração do ICMS do combustível do transporte coletivo está de fato contribuindo para a redução da tarifa. E ainda, reforma política. Deputados defendem o fim do coeficiente parlamentar e das coligações articuladas em período eleitoral. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 3 de julho de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Aproximadamente 20 manifestantes estão há mais de 24 horas em frente à Assembleia Legislativa, solicitando 18 reivindicações. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, conversou com representantes da União dos Movimentos de Manaus e prometeu levar as reivindicações à mesa diretora da Casa Legislativa. Com cartazes de protesto, bandeiras e um carro de som, aproximadamente 20 manifestantes estão há mais de 24 horas em frente à Assembleia Legislativa. Rodolfo Marinho, um dos representantes do movimento, afirmou que a manifestação refere-se à redução dos salários dos parlamentares e verba de gabinete, redução do recesso parlamentar de 45 para 30 dias e reajuste salarial com base no salário mínimo, entre outras solicitações. Estamos apresentando 17 pautas, mais uma 18. Amanhã serão 50, depois da manhã serão 500 e assim por diante. Temos muitas mudanças a serem feitas. Diversos parlamentares foram até os manifestantes demonstrar apoio ao ato e classificaram como legítima a ação dos populares. Marcelo Ramos, Chico Preto e José Ricardo. Não dá para esperar o próximo semestre. A hora de elaborar uma pauta positiva e votar é agora, até a semana que vem. Eu acho legítimo as pessoas trazerem suas manifestações pacificamente, uma pauta definida. Eu não vejo nada de absurdo. E aí a gente tem que compreender o processo, interagir com o processo, buscando soluções, as soluções possíveis que nós podemos encontrar nesse momento. Eu acho que é importante a manifestação da população, dos vários grupos da sociedade, cobrando políticas públicas. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, recebeu dos manifestantes a pauta de reivindicações e prometeu respondê-las em 24 horas após levá-las à mesa diretora da ALEAN. Josué Neto reforçou que alguns itens da pauta já foram votados e aprovados na Casa, como, por exemplo, o fim do 13º e 14º salários dos parlamentares e o fim do voto secreto, que ainda deve ser aprovado pela Assembleia. As reivindicações nós recebemos de forma escrita, né? Foi protocolizado e eu pedi 24 horas para que possa responder essas reivindicações de forma escrita, da mesma forma, né? Explicando o que é possível ser feito e explicando o que não é possível ser feito. Os manifestantes garantiram que o movimento continuará pacífico e que não haverá invasão da Assembleia Legislativa. Porém, o acampamento em frente ao prédio segue até que as reivindicações sejam atendidas pelos parlamentares. As 50 emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Amazonas são discutidas nas comissões permanentes da Casa. Durante o pronunciamento na sessão de ontem, terça-feira, o presidente da ALEAN garantiu a votação da LDO antes do recesso do meio do ano. O presidente também ressaltou que a Casa está sempre aberta ao diálogo com a população. É no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Amazonas que são definidas como serão feitos os investimentos financeiros no estado para o ano de 2014.
Até o fim do prazo, 50 emendas à LDO foram apresentadas pelos deputados, a maioria nas áreas de educação, segurança pública e reciclagem de resíduos sólidos. Atualmente, essas emendas estão em discussão nas comissões técnicas. Durante o pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, garantiu a votação da LDO até o fim do primeiro semestre. De acordo com o nosso regimento, votaremos até o próximo dia 16, deputado Luiz Castro, que é exatamente o dia que temos a ideia, deputado Sidney Leite, de compensar o último dia de trabalho que está previsto para o dia 16. E nós estamos exatamente naquele momento, né, das reuniões onde as emendas da LDO estão sendo discutidas nas comissões e, como assim prevê o regimento, deputado Luiz Castro, nós temos que votar a LDO até o último dia de trabalho deste semestre. O presidente da Alean também fez uma avaliação dos últimos 5 meses, período em que está à frente dos trabalhos legislativos. Josué Neto destacou as votações de pautas extensas. Em alguns casos, mais de 50 projetos foram apreciados pelos parlamentares. O objetivo do chamado esforço concentrado é exaurir os PLs que estavam parados na casa desde 2010. Eu queria aqui solicitar e informar os deputados que, por um acaso que tenham projetos pendentes desses últimos 3 anos, 2010, 2011 2012, que possam informar ao apoio da casa, ao apoio da mesa, para que nós possamos colocar em pauta, já que faltam pouquíssimos, cerca de 30 projetos ainda estão pendentes desses últimos 3 anos. Em relação às manifestações populares realizadas nos últimos dias, o presidente ressaltou que a Assembleia Legislativa sempre estará aberta ao diálogo. O parlamentar lembrou ainda projetos de leis que foram aprovados e beneficiam toda a sociedade. Desde o início da nossa administração, nós temos nos preocupado muito em fazer uma pauta positiva. A pauta positiva, por exemplo, de ter aprovado o projeto de lei, de ter sancionado, de termos aprovado a lei do deputado José Ricardo Wendling, que era exatamente de proibir o repasse de recursos a ONGs ligadas a pessoas públicas. Pauta positiva de extinção do 14º e 15º salários, entre tantas outras pautas positivas, a lei do teste do coraçãozinho, de autoria do deputado Marcelo Ramos, enfim. Nós estamos numa administração que a consciência, deputado Rota, está muito tranquila. Consciência muito tranquila. O exemplo que tem sido dado durante esses meses, não tenho certeza disso, confie em mim, não tem paridade com os discursos que estão acontecendo lá fora, e que só estão acontecendo lá fora pela própria vontade dos manifestantes. Os deputados da oposição, Marcelo Ramos e Luiz Castro, cobraram a votação do fim do voto secreto. Para os parlamentares, a votação do projeto é uma resposta da Casa aos protestos acontecidos em Manaus. Chegou a hora de nós votarmos o fim do voto secreto aqui nesta Casa. Nós temos ampla consolidação de jurisprudência que não fere nenhuma cláusula de simetria, muito menos cláusula pétrea da Constituição Federal. A Câmara de Manaus já o fez, algumas assembleias já fizeram, outras câmaras municipais fizeram, e nós podemos avançar numa pauta positiva, demonstrando para a sociedade que não temos receio de mostrar como votamos. Eu acho que nós temos que dar um passo à frente. Além de acabar com o voto secreto, nós temos que publicar na internet o voto de todos os deputados em todas as matérias que tramitam na Casa. Josué Neto terminou o pronunciamento, reafirmando que está aberto ao diálogo e defendeu a democracia. Os deputados Luiz Castro e Orlando Cidade destacaram ontem a investigação do Ministério Público, que indica irregularidades na realização de convênios da Secretaria de Estado da Produção Rural, SEPRO.
A Secretaria de Estado de Produção Rural é a responsável pela implementação das políticas agrícolas em todo o Amazonas. A notícia de que o Ministério Público do Amazonas estaria investigando a pasta em busca de irregularidades motivou o discurso de parlamentares na Assembleia Legislativa. O MP pede a devolução aos cofres públicos de mais de 2 milhões de reais referentes a 2 termos de parcerias firmados pela CEPRO com uma organização de sociedade civil de interesse público. O assunto foi tema de pronunciamentos dos deputados Luiz Castro e Orlando Cidade. Os parlamentares mostraram preocupação com as denúncias, além de criticar a atuação do secretário Heron Bezerra. A promotora é clara em colocar que são estradas inexistentes, obras que não aconteceram e que foram pagas. É muito grave, o desgaste é enorme, há um desconforto muito grande aqui nesta casa e não apenas dos deputados de oposição. É um desconforto geral, inclusive da bancada de situação. O setor primário se sente desprestigiado com essa falta de credibilidade do gestor da Secretaria de Produção, com esses escândalos, com essa inércia, com essa inépcia. O que está sendo comprovado hoje pelo Ministério Público, tem aqui uma farta denúncia trazida através do Ministério Público, onde a desvio, o próprio tema, ação criminosa, é um negócio muito forte. Isso para nós é muito ruim, principalmente nós que defendemos os interesses do setor primário do nosso Estado. Recursos tem muita boa vontade do governador, falta nós aplicarmos os recursos de maneira correta. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo. Heron, assume a tua cadeira de deputado federal e entrega o cargo de secretário de produção ao governador Mazis para que ele dê continuidade ao seu programa de desenvolvimento para o setor primário do nosso Estado. Em nota, a assessoria da CEPRO informou, entre outras coisas, que a prestação de contas anual da CEPRO referente ao exercício de 2008 foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e que os termos de parceria com a OSCIP foram firmados no ano de 2008. Portanto, foram julgados e aprovados pelo TCE. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias desta quarta-feira nos jornais locais? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV Aleã. Estamos aqui para trazer as principais informações dos jornais impressos da nossa cidade neste dia 3 de julho de 2013. Vamos começar aqui com o Jornal A Crítica, saber qual o destaque da capa do Jornal A Crítica desse dia 3 de julho, que vai dizer: Revolução na Djalma. A Prefeitura anuncia reestruturação completa da Avenida Djalma Batista, com mudanças nas calçadas, meios fios, iluminação e paisagismo de uma das mais importantes vias de Manaus. Extensão, ajustes serão realizados entre a Avenida Senador Álvaro Maia e o Aeroclube. Calçadas, a construção de passeios públicos de 3 metros de largura é uma das mudanças. A previsão é que as obras comecem ainda em julho. O processo licitatório está em andamento. A mudança que vai ter na Avenida Djalma Batista é o mesmo destaque do jornal Diário do Amazonas. Capa no jornal Diário do Amazonas de hoje, que vai dizer: Prefeitura anuncia nova Avenida Djalma Batista. E na página 13 da editoria de cidades, a gente tem aqui a matéria completa do Diário do Amazonas, que diz sobre a reestruturação da Avenida Djalma Batista. Prefeitura apresenta o projeto da nova Djalma Batista. As obras serão direcionadas de acordo com o plano diretor sobre solos. Então, esse anúncio da nova Avenida Djalma Batista foi feito ontem pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, e também pelo secretário do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento, o Roberto Moita. Então, a licitação deve ser feita já nos próximos dias e a previsão é que sejam gastados e investidos 15 milhões de reais. E a previsão para o início das obras é que comece já no fim do mês de julho. Então, aí tem menos de 30 dias para que a licitação seja feita, a empresa que vai fazer essa reestruturação seja escolhida e comece aí a reestruturação da Avenida Djalma Batista. Isso é uma das coisas que estão sendo feitas para a questão da Copa de 2014 e aí até maio é a previsão que essa reestruturação seja feita. Vamos aqui com o jornal
Amazonas em Tempo, desse dia 3 de julho, que vai destacar aqui, ó, quebra deu prejuízo de R$250 mil. Os atos de vandalismos provocados pela paralisação dos funcionários da empresa Global Green na segunda-feira totalizaram um prejuízo de 250 mil. 200 mil aí foi do ônibus que foi queimado e 50 mil para recuperar os outros 32 que foram depredados. Voltaram a circular. Os ônibus da empresa Global Green foram depredados, já estão operando normalmente. Cerca de 200 mil passageiros deixaram de ser transportados devido à paralisação. E na página C3 da editoria do caderno Dia a Dia, a gente tem melhor aí o detalhamento dessa matéria. Ontem, os ônibus da empresa Global Green começaram a circular normalmente pela zona leste da cidade, após a greve dos trabalhadores e os atos de vandalismo. Gente que acha que vai estar ajudando, depredando o ônibus, queimando o ônibus, na verdade só está prejudicando mais ainda a população. Um ônibus a menos na cidade, outros 32 depredados e a população que é prejudicada. Esse tipo de pessoa que faz esse tipo de vandalismo, na verdade, pessoas ignorantes que não sabem que isso só prejudica a si próprio e também a população, e deixou aí um prejuízo de R$250 mil para a empresa. Amanda, essas foram as informações. Se você quer ficar por dentro do que acontece no Parlamento Estadual, acesse www.aleam.gov.br. Bom dia para você e eu volto amanhã com outras notícias. Muito obrigada. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. Para o município de Juruá, a previsão é de céu parcialmente encoberto. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 28. A previsão para Manaquiri é de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas ocasionais. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 30 graus. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O deputado Sidney Leite aproveitou o tempo em tribuna para criticar os pactos propostos pela presidente Dilma Rousseff em resposta às manifestações que vêm acontecendo em todo o país. Para o parlamentar, o ideal seria menos morosidade na tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional. Os pactos foram propostos pela presidente para governadores, prefeitos, Congresso e sociedade. Os temas são equilíbrio fiscal para combater a inflação, melhoria no transporte público, na saúde e na educação e a reforma política para combater a corrupção. No Amazonas, a proposta desagradou o deputado estadual pelo Partido Democrata, Sidney Leite. Para o parlamentar, a medida anunciada não irá ao encontro do anseio popular. Sidney Leite afirma que o ideal seria que a presidente solicitasse à bancada federal no Congresso que antigos projetos de lei fossem à votação. Como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas, o democrata destacou o Plano Nacional de Educação.
Por que o governo federal não põe a base do governo para votar o Plano Nacional de Educação? Esse projeto dorme desde 2010, nós estamos em 2013. Nós estamos realizando as conferências municipais em todo o país baseado no PNE, no Plano Nacional de Educação, e não é votado. Está dormindo no Congresso Nacional. E se fica discutindo que a educação é prioridade, se isso é prioridade, imagine o que não é prioridade. Então, está se buscando desviar o foco enquanto nós temos questões para ser votada para ontem. E não só a reforma política, mas nós precisamos votar a reforma tributária e a reforma da Previdência. Isso é importante. E a União mostrar claramente para a população brasileira o que tem feito com o aumento de receita, aonde tem aumentado o custeio da máquina pública. Porque isso, sim, é algo que o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais têm que dar transparência para a sociedade. Para o líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, deputado José Ricardo, mesmo antes das manifestações, o Executivo Nacional já elabora medidas concretas que tenham benefício imediato para a população. A presidenta Dilma já estava desonerando os custos de transporte coletivo já há muito tempo. Na cadeia produtiva de ônibus, do transporte, agora com PIS, COFINS. A presidenta Dilma sempre fez a sua parte, mais ainda agora nesse momento de grandes manifestações no Brasil. A presidenta Dilma está no caminho certo. Após as manifestações populares, o Congresso Nacional já aprovou o projeto de lei que prevê a corrupção como crime hediondo, além do arquivamento da PEC 37, que tirava do Ministério Público o poder de investigação criminal. A presidente Dilma Rousseff segue agora com reuniões entre poderes para a sensibilização com os pactos propostos. Há 19 anos, o governo federal lançou a moeda que trouxe estabilidade econômica para o Brasil. Entre 1994 e 2013, a taxa acumulada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi de mais de 300%. No dia 1º de julho de 1994, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, do então governo Itamar Franco, lançou o Plano Real. A nova moeda conseguiu o que os planos anteriores, até aquele momento, não haviam alcançado: dominar a superinflação da época. As pessoas viviam num verdadeiro desespero nesse país. A inflação era uma inflação de 40%, 50% ao mês, aquilo corroía o seu salário em 10, 15 dias, um desespero total, um verdadeiro cataclisma do ponto de vista econômico. E esse plano, diferentemente dos outros que já foram tentados, já que antes da implantação do real vários outros foram tentados, teve uma verdadeira liga com a população brasileira, fazendo com que ele pudesse dar certo. A liberalização comercial foi uma grande abertura do país ao capital estrangeiro e foi acompanhada de uma taxa de câmbio estável, aumentando a concorrência e baixando o preço dos produtos brasileiros. A economia também reduziu mecanismos de repasse automático da inflação, como gatilhos salariais, que não permitiam que os preços se estabilizassem. Eu lamento que no bojo do Plano Real não se tenham tomado as providências necessárias ao longo dos anos. Por exemplo, a ausência de uma política e que fosse cumprida de investimentos, de logística e infraestrutura no nosso país. Aumentou o ganho do trabalhador, o Brasil cresceu e fruto de um boom econômico internacional, mas você veja bem o seguinte: os aeroportos estão em condições precárias no Brasil todo. As grandes cidades estão aí com problema de transporte, de mobilidade urbana, que é um problema muito grave e que a população está indo para as ruas para questionar. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede as metas inflacionárias do Brasil, entre 1994 e 2013, a taxa acumulada foi de mais de 330%. O preço de alguns produtos subiu muito. O tomate, por exemplo, está no ranking dos que mais tiveram aumento acumulado, mais de 1.700% nos últimos 19 anos. O feijão carioca teve uma variação de 785%. O salário mínimo, que em 94 era de quase R$ 65, hoje está fixado em R$ 678, aumento de mais de 1.000%. Deputados da ALEAN discutem sobre o processo de reforma política no país e afirmam que é necessário extinguir o coeficiente parlamentar e pôr fim às coligações articuladas em período eleitoral.
Os movimentos que têm tomado conta das ruas do país, pedindo melhores condições para a educação, saúde e segurança e principalmente o fim da corrupção, têm mexido com as casas legislativas de todo o Brasil. No Parlamento Estadual do Amazonas, o tema reforma política repercutiu em plenário durante o expediente parlamentar. A deputada Conceição Sampaio falou em discurso na tribuna da Casa que o assunto já é pautado no Congresso Nacional e no cenário político do país há anos, porém, sempre tem sido adiado. Para a parlamentar, um dos pontos que precisam ser revistos é a questão do coeficiente parlamentar estabelecido pelas coligações em período eleitoral. Conceição afirmou que a reforma mais justa que deve acontecer no Brasil hoje é eleger quem de fato recebeu o maior número de votos. Na minha opinião, a melhor reforma é respeitar a opinião do eleitor. Então eu entendo que nada é mais justo do que você respeitar essa decisão. Os mais votados devem ser eleitos. O deputado pelo PMDB, Vicente Lopes, afirmou que o plebiscito proposto pela presidente Dilma Rousseff para a realização da reforma política é uma tentativa de tirar a responsabilidade da classe política do país e passar para a população. Para o deputado, é necessário avaliar os questionamentos que devem ser feitos à população durante o plebiscito. Eu entendo que essa reforma, deputada Conceição, honestamente, ela me cheira algo que acho que o povo brasileiro não aceitará, tá certo? Eu acho que nós já vivemos um Estado, uma democracia que está amadurecida o suficiente para entendermos o seguinte: o nosso papel como eleitor é escolher o nosso representante. E o seu papel como escolhido é de zelar pelo mandato que o povo lhe deu, é de ter decência, de ter honradez, de ter honestidade, de ter respeito com a população, fazer o trabalho para o qual foi delegado pela população. É isto que se espera. Não se tentar trocar, aproveitar este momento de movimentação, movimento que, embora tardio, mas eu entendo como bastante oportuno, e já vou concluir, tá certo? Bastante oportuno, importante para a consolidação do nosso processo democrático, mas que as pessoas, cada um, assuma as suas responsabilidades. Uma audiência pública proposta pelo deputado Chico Preto foi realizada na Assembleia Legislativa para discutir os impactos da renúncia fiscal do governo do estado sobre o ICMS do combustível do transporte coletivo. O foco é avaliar se a desoneração está de fato contribuindo para a redução no valor da tarifa. R$ 2,75 é o novo valor da tarifa do transporte coletivo de Manaus, que passou a valer desde a última segunda-feira. A redução se deve à renúncia da arrecadação de alguns impostos cobrados dos empresários do transporte coletivo. Um deles é referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS do combustível. Para discutir os impactos desta desoneração, o presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Assembleia, deputado Chico Preto, realizou uma audiência pública na Assembleia com participação da SMTU. É de responsabilidade nossa provarmos ao povo do Amazonas de que todo esse esforço que é feito pelo povo do Amazonas, através do governo do estado e da Assembleia, abrindo mão de recursos que são recolhidos sobre o preço do combustível, que ficou mais barato para os empresários, que esse esforço está diminuindo verdadeiramente o valor da tarifa. E mais, sabermos se a quantidade de combustível que está sendo desonerada é a quantidade necessária para que o sistema de transporte coletivo rode na cidade de Manaus. O superintendente da SMTU, Pedro Carvalho, destacou que é possível que ocorra uma nova redução. A nova redução depende de atos do governo, principalmente federal, que ainda há a possibilidade de reduzir. Tem propostas aí mais avançadas, que é do pré-sal, né, onde o recurso vai ser destinado à educação. De repente pode também pensar no passe livre ou outra alternativa. O certo é que qualquer redução, alguém tem que bancar. Se não for o governo, teria que buscar outra solução. Para o presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da ALEAN, deputado Marcelo Ramos, o governo está atuando dentro das possibilidades para diminuir o valor da passagem. O governo do estado já vai atuando meio que no seu limite. O governo do estado já renuncia praticamente tudo que ele cobra do transporte coletivo, porque o que o governo do estado arrecada do transporte coletivo é ICMS do combustível e IPVA.
Também o governo cobra ICMS de outros itens, de pneus e tudo mais, talvez caminhar para a desoneração desses produtos também, mas a priori é para avaliar o impacto e a partir daí decidir o que fazer. De acordo com dados da Prefeitura de Manaus, o governo desonera do transporte público 5.800.000 litros de combustível por mês. E hoje, em sessão especial, o deputado Luiz Castro homenageia o Dia das Cooperativas do Amazonas e os 40 anos do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado, OCB Amazonas, às 11 horas no plenário Rui Araújo. O deputado Belarmino Lins vai realizar uma reunião com o Sindicato dos Médicos do Amazonas. Às 9 horas, no mini plenário, deputada Elizabeth Azizi, no 4º andar do Poder Legislativo. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.